em um posto que chama Elite, e estou com outra turma em outro posto que fica mais ou menos 5 quilômetros daqui, que chama Coqueiro, né? Então a gente está em ação, a gente está em movimento o tempo todo, né? Aqui não tem tempo ruim para a gente, não. Beleza? E é exatamente isso, pessoal, que o Erivas falou. Aproveita isso aí. Uma mentoria dessa, eu não sei nem calcular quanto seria de verdade mesmo, né? A gente está acostumado hoje, né, Raimundo, a pagar aí 27, 30 mil em algumas mentorias aí pelo Brasil, e às vezes não vão dar nem aquele resultado que a gente poderia tirar de uma mentoria como essa, tá? Então, esse cara aí é simplesmente, como o Erivas falou, o top 1 do Brasil. Para ser top 1 do Brasil não é nada fácil, gente. Tem que ter um resultado assim muito expressivo. Um cara que já ganhou mais de meio milhão em prêmios da PVS, né? Já está concorrendo aí a estar ali entre os primeiros novamente. Então, escuta o que esse cara tem para falar. Hoje a equipe dele é a que mais cresce no Brasil, está com um resultado assim realmente de crescimento impressionante. Então, esse é um presente aí que eu fiz questão de entregar para vocês. Então, aproveitem aí com toda a força, beleza? É isso aí. Excelente live para vocês. Eu vou voltar a fazer minha captação aqui. Valeu? Valeu, Badar. Tamo Valeu, junto, cara. Tamo Badaró. Obrigado junto. aí. Valeu, Raimundão. Ótima live aí, viu, irmão? Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Valeu, tamo Tchau, junto. tchau. Tchau, tchau. Valeu. Abraço. Abraço. Raimundo, é contigo, meu amigo. Então vamos lá, mais uma vez, uma ótima noite a todos aí, nosso povo conterrâneo aí, Nordeste, na veia, fazendo um trabalho diferenciado, botando a PVS no topo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Raimundo, atuo no segmento de proteção veicular desde 2012. A princípio, gostaria de agradecer o convite ao Erivaldo, fazendo um grande trabalho aí a nível Brasil, tanto no segmento de carros e motos, bem como no segmento de pesados, a PVS Trucks, destacando aí também a nível Brasil, um cara que tem muitos consultores se espelhando, um cara que compartilha também conhecimento, café conhecimento, dia de sexta, dia de quarta-feira, pela PVS Truck, já foi convidado várias vezes, e é uma honra compartilhar um pouco da minha jornada, do meu dia a dia com todos vocês. Então, eu atuo no segmento de proteção veicular desde 2012, na PVS desde 2015, como o Erivaldo falou. Em fevereiro, eu completo 9 anos de experiência, de intenso trabalho aqui na PVS. Ultimamente, eu tenho falado muito sobre mentalidade de crescimento. Por quê? Eu explorava muito a parte técnica, como o passo a passo que eu sigo até o fechamento, desde a prospecção, desde o momento em que a pessoa solicita a cotação até o fechamento. Então, nos treinamentos, nas lives, eu trabalhava muito a parte técnica do negócio. Mas eu entendi que, por mais que o consultor não tenha muita habilidade, se ele tiver com a mentalidade de crescimento, se ele tiver com a mentalidade voltada a gerar o resultado, ele consegue chegar lá. Um dos regionais, hoje regional, mas enquanto consultor, um dos consultores que gerava o maior resultado na minha equipe, pasme que ele não tem nem o ensino médio. Ele escreve com bastante erro de português, bastante erro ortográfico, mas o cara era tão determinado, o cara tinha tanta força de vontade que, enquanto consultor, hoje regional, mas enquanto consultor, ele era o top 1 da minha equipe, já chegou a fechar 70 contratos em apenas 30 dias de trabalho desenvolvido aqui na PVS. Então, eu comecei a observar esses cases de sucesso e eu percebi que o principal fator de sucesso, de resultado fora da curva, de resultado de excelência aqui na PVS, é, de fato, com toda a convicção, a mentalidade de crescimento.
Existem pessoas que estão com a mentalidade fixa, são aquelas pessoas que não conseguem vislumbrar novos horizontes, e existem pessoas com mentalidade de crescimento. Tem uma frase que eu utilizo bastante, Arivaldo, que é a seguinte: é preciso olhar para uma árvore e enxergar uma floresta. E é justamente isso que eu enxergo na PVS todos os dias. Eu olho para uma árvore e enxergo uma floresta. Hoje, graças a Deus, são 16 regionais, previsão para mais 9 regionais em janeiro do próximo ano. E a certeza que eu tenho é que, da mesma forma que eu alcancei oito pessoas que hoje são 8 regionais diretos, que são 8 diretos, 8 indiretos. Da mesma forma que eu alcancei 8, houve uma duplicação para 16 regionais. Eu, com certeza absoluta, eu vou continuar alcançando pessoas com esse perfil, que vão se tornar regionais também, que vão duplicar. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é a seguinte: quando você vê um resultado de excelência, ou melhor, algo é impossível até que você nunca tenha visto acontecido. Por que eu citei essa frase? Logo quando estourou a pandemia, eu nunca tinha feito de produção própria sem contratos, eu mesmo e minha equipe do escritório produzido sem contratos. Fernando de Pernambuco foi o primeiro regional que começou a fazer sem contratos sozinho. E eu fiquei vislumbrado, vibrando bastante. Era uma E produção bastante considerável. isso Oi, agora, na pandemia, né? a pandemia, sem contratos, só a regional. Não estou falando da produção da regional toda com os consultores, não. Eu estou falando sem contratos no login dele, de Fernando. Eu troquei uma ideia com ele e ele falou que estava seguindo o caminho de digital influencer. E aí eu fui para o mesmo caminho digital influencer, consegui alcançar sem contratos no meu login e a partir daí, vários meses seguidos, batendo sem contratos. O meu recorde de produção em um mês foi 410 contratos em um mês. Hoje já temos uma pessoa que quebrou esse recorde. Mês passado, que é o Sames de Minas Gerais, 480 contratos. E quando eu vejo essas situações, eu fico muito feliz. Por quê? Porque é a afirmação que eu posso chegar mais longe. Observe que ele não bateu 480, foi o recorde dele, 480 contratos, mas anteriormente ele vem batendo 450, 410, 380. Então, perceba que não foi uma situação de sorte que ele fechou uma grande frota e por esse motivo a produção foi alta naquele mês. Ele já tem um processo que está gerando esse resultado todos os meses. Então, quando a gente vê um consultor, um regional com esse pico de produtividade, a gente precisa utilizar como espelho e saber que a gente pode chegar lá também, que a gente pode alcançar esse resultado. Então, voltando à questão da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento, a postura e o comportamento é que faz toda a diferença. A postura e o comportamento. Um erro muito comum que ocorre com os consultores que estão iniciando o trabalho aqui na PVS é que esses consultores prospectam muito pouco. Existe um negócio chamado percentual de conversão. O que é que você quer dizer com isso, Raimundo? A cada 100 cotações, um determinado número de fechamento. Tem consultores que, para fechar 10 contratos, precisa fazer 100 cotações. Eu estou falando de 10% de conversão em fechamento. Tem consultores que, para fechar 20 contratos, precisa fazer 100 cotações. Eu estou falando de 20% de conversão.
É natural que o consultor que esteja iniciando na PVS, ele comece com a média de 5% de conversão. Então, seguindo essa lógica, para ele fechar 5 contratos, ele precisa fazer quantas cotações? 100 cotações. Então, o que foi que eu falei na última live do Café com Conhecimento? Eu desafio qualquer consultor a fazer, no mínimo, 10 cotações por dia e não fechar 10 contratos. É claro que esse consultor, para gerar o resultado, ele precisa de uma supervisão, ele precisa de um acompanhamento e de um direcionamento da sua liderança. Por que, Raimundo, esse acompanhamento, direcionamento e direcionamento? Porque um outro erro muito comum que ocorre com os consultores novos se chama desorganização. O consultor vai prospectar na rua, pega ao longo da semana 20, 30, 40 contatos, faz o contato a primeira vez, não fecha de imediato, na semana seguinte já para de se relacionar com aquela pessoa, já para o contato, ou seja, desorganização. Então, o que eu recomendo para o consultor que está iniciando as atividades, foco na organização, no gerenciamento dos contatos coletados na rua. Eu costumo dizer que o panfleto é a porta de entrada do consultor na PVS. Por quê? Marketing digital é bom, é excelente, mas requer conhecimento e investimento. Quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de marketing digital com tráfego pago ou tráfego orgânico. Com tráfego pago, a gente consegue fechar? Sim. A gente consegue divulgar. Não sei se vocês já ouviram a história do consultor 007, o consultor secreto. É aquele consultor que, se você acessar as redes sociais dele, Instagram, Story Feed, perfil do WhatsApp, status do WhatsApp, você não vai encontrar nada da PVS, porque aquele cara nunca utilizou as ferramentas digitais para fazer divulgação. O que é que acontece aqui em Salvador? Eu gosto muito de. Hoje eu tenho a equipe comercial que fecha contrato para mim. Eu gosto muito de postar os fechamentos no grupo. E quando eu posto o fechamento, às vezes a foto do associado, o consultor me chama no privado e fala: Pô, Raimundo é meu vizinho. Pô, Raimundo é meu amigo. Poxa, Raimundo é meu familiar. E aí eu pergunto a vocês por que eu fechei o contrato do amigo, do vizinho, do familiar do consultor. Simplesmente porque ele é um consultor secreto, é um consultor 007 que não utiliza as ferramentas digitais para divulgar o serviço de proteção veicular. Isso acontece muito. Então, quando a gente fala em tráfego orgânico, tem um peso. Você pode escalar, você pode gerar resultado. Agora, se você for falar em resultado fora da curva, resultado de excelência através do marketing digital, você vai precisar investir em tráfego pago, através da plataforma Meta ou através do Google Ads. Vocês podem adquirir conhecimento de forma gratuita através do YouTube. Infelizmente, as pessoas têm a cultura de valorizar o que não é pago. Pode falar, Ivaldo. Deixa, posso fazer uma intervenção aqui para a gente dar uma, pegar um gancho aqui de algumas coisas. Eu estou notando aqui vários pontos chaves que tu tem compartilhado. Por exemplo, pega a visão, galera. Ele tá dando exemplo aqui que ele já bateu 410 contratos na regional dele. Você tem noção disso? É a regional dele fazendo 410 contratos. E olha só o que ele falou aqui, da questão de postura e comportamento. O que vai determinar para você ter um resultado, porque a gente tem o mesmo negócio. Mas por que uns têm um resultado acima da média e outros têm um resultado
medíocre, que é mediano. Porque justamente pela postura e o comportamento, como a pessoa se comporta diante do negócio. Tem muita gente que se comporta de quê? De forma amadora. E aí por isso que tem um resultado amador. Você vê o Raimundo, ele tem uma postura agressiva, mas desde o início ele faz isso. Raimundo, eu queria te perguntar o seguinte, cara. Você deu a dica aqui da questão que as pessoas prospectam pouco, tu tem falado muito da questão de 10 cotações por dia. Olha só, nós temos pessoas aqui que estão começando agora, que estão com pouco tempo. Tem gente que tem um mês, tem gente que tem uma semana, tem gente que tem 2 anos, tem gente que está em todas as etapas aqui. Tem consultor líder, tem regional, que está caminhando agora para ser regional executivo, e tem consultor líder que está caminhando para virar regional agora mês que vem. Eu te pergunto o seguinte, você com o conhecimento que você tem hoje, se você estivesse começando hoje na PVS, você estivesse no nosso lugar aqui, no Maranhão, cara, o que você faria? Como você faria um planejamento para os próximos 2 anos? Assim, que ações você faria de fato agora na prática? Você estrutura de ação de campo? Como você se comportaria na ação de campo? Você iria para o digital? O que você faria se você fosse, por exemplo, um consultor aqui no Maranhão, estivesse começando agora, mas com a bagagem de conhecimento que o Raimundão já tem? Erivaldo, se eu iniciasse hoje descapitalizado, sem recurso, com certeza absoluta, a minha ferramenta de entrada na PVS seria o panfleto. Sem sombra de dúvidas, iria fazer um plano de ação, iria conversar com o meu líder para me supervisionar e me acompanhar nos primeiros dias, pelo menos nos 2 primeiros meses. Eu ia fazer questão de manter contato, dar feedback ao meu líder todos os dias. Eu ia bater uma meta de cotações por dia e Quantas cotações? Fala, vamos fazer assim, imagina que a gente vai fazer um plano de ação aqui. Você vai certo, começar. Vamos fazer esse bate-bola. O que você bora. faria? Para que as pessoas. Anota isso aqui, galera, viu? Anota. Pega papel e caneta aí para tu anotar. Diz aí, passo a passo. O que você faria? Meta mínimo de 10 cotações por dia, no mínimo. E nada de descansar domingo, feriado. Trabalhar de domingo a domingo, 7 dias por semana. É o que eu fiz no início. Beleza. Atrás da meta existe a submeta. Acordar 5h30 da manhã todos os dias. Inicialmente, eu iria botar uma meta de pegar 20 contatos. Desses 20 contatos, tentar fazer 10 cotações. Se eu percebesse que dos 20 contatos eu não ia conseguir fazer 10 cotações, aí eu ia aumentar para 25 contatos. Mas a meta ia ser batida. A meta, o objetivo, o foco, cotação. O número de contatos é o meio para alcançar o número mínimo de cotações, entendeu? Beleza. Derivas. Só uma pontuação pegando esse gancho do Macedo. Fala, Macedão. André aqui tá falando. Fala, Boa noite campeão, pra todos ótima aí. noite. Vamos lá. Uma coisa que Macedo falou bem aí, Macedo, até, tipo assim, eu tenho um grande apreço por Derivas, né? Que o que eu tenho aprendido é com ele. E uma coisa que eu sempre falo pra galera é que hoje o empreendedor, né, da PVS, ele tem que ter o feeling, né? Tem que estar com a antena ligada. E nas ações, na prática, tu vai, tipo, aperfeiçoando o que o teu líder não consegue ensinar. Pegando esse teu gancho aí que tu falou em relação às metas diárias, né? Semanal e mensal, tu acabou de estar traçando aí o plano, sobre a questão da cota, né? Máxima para ali diária, tipo a 10, eu preciso pegar tantos contatos para fazer. Só que, só lembrando para a galera, que às vezes a galera, tipo assim, eles fazem a cotação, entrega e não negocia. Então, só para pontuar, entregar ali 10 cotações, como o Macedo está falando, mas 10 cotações negociadas, onde eu entrei em contato com o futuro associado e negociei. Aí, se ele fechou, beleza, se não, ele entra para o funil de acompanhamento. Porque senão, às vezes, a galera faz 10 cotações, até 30, só que ela entregou e não negociou. Então, só deixa essa observação aí, Erivas. Sim. Aí vamos lá. Valeu, tamo junto. 10 cotações dia, domingo a domingo. Acorda às 5h30 da manhã.
captar 20 contatos dias para poder fazer as 10 cotações. Aí vamos imaginar o seguinte, tu deu um ponto aqui muito legal, que tu falou que o erro de muitos consultores é que ele fica na desorganização dos leads. Cara, eu já vivenciei isso. E eu vou falar, galera, isso aí no início eu errei muito, porque eu mandava a cotação e eu achava que eu ia fechar, que o cara ia me procurar para fechar, e não é assim que funciona, cara. Não é assim. Como que tu organizaria, Raimundo? Por exemplo, que hoje tem CRM, a gente contrata CRM, mas imagina a galera que está começando aqui. Como é que eles podem fazer essa gestão? Que dica que você dá para eles aqui? Erivaldo, hoje eu utilizo o CRM RD Station, mas voltando, se eu fosse começar como consultor, eu iria focar para fazer essa organização através de uma planilha online. Se não tivesse computador, aí não ia ter jeito, teria que ser no papel mesmo, mas a planilha online, utilizando os filtros, ajuda, facilita bastante. E na coluna de filtros, você utilizar o status do lead. Eu gosto muito de focar em previstos. O que é o previsto? Quando você passa a cotação, se você não fecha de imediato, todo contato, toda ligação precisa ter o próximo retorno agendado. Então, quando aquele prospect agenda o próprio retorno, eu entendo que ele tem alguma previsão de fechamento. Ele passa a ser uma prioridade na minha planilha. Quando você tem uma meta de cotações por dia, a consequência vai ser o acúmulo de previstos. Então, vai chegar um dia que você vai ter 5 previstos para fechamento, 10 previstos para fechamento, 20 previstos para fechamento, e é justamente daí que a mágica acontece. É justamente a partir desse momento que você começa a obter um resultado fora da curva. Então, começando hoje como consultor, eu utilizaria uma planilha online para fazer a gestão dos meus contatos. E reforçando o que o André compartilhou, pelo menos o pessoal da minha equipe, é sempre orientado. A gente tem uma oficina de cotações aqui. Todos os consultores, todo o time é orientado a usar uma qualificação. A gente entende o fechamento, a nova adesão como um processo. O que é o processo? É o passo a passo. E a gente enxerga o processo como 4 etapas. A gente olha para o funil como 4 etapas, sendo a primeira etapa do funil a prospecção, a segunda etapa do funil a qualificação, é o momento que nós, consultores, criamos uma conexão com o prospect através de 5 perguntas, onde a gente vai aferir a necessidade daquele prospect. Coletou as informações na segunda etapa do funil, que é a qualificação, a gente parte para a terceira etapa do funil, que é a apresentação. Ou seja, recapitulando, na segunda etapa do funil, que é a qualificação, a gente vai entender a necessidade através de 5 perguntas. A primeira pergunta que eu faço, João, qual cidade você reside? Isso porque aqui na Bahia a gente tem 2 tabelas, o mesmo que ocorre no Rio de Janeiro. A gente tem a tabela para capital e região metropolitana, e a gente tem uma tabela de precificação para o interior. Eu estou compartilhando essas informações para vocês conforme a mentoria que eu faço com alguns consultores que estão iniciando o trabalho. Eu faço um acompanhamento de 15, 30 dias com eles. Então, da mesma forma que eu oriento eles, eu estou passando as informações, estou explicando como eu mentoro eles, certo? Então, João, peguei o lead de manhã no sinal, agora à tarde estou ligando para João. João, boa tarde, meu nome é Raimundo, falo da PVS, Proteção Veicular, tudo bem? Pela manhã, houve uma ação do nosso time e você passou seu contato para a gente fazer a apresentação, apresentar os nossos benefícios. João, você está disponível agora?
eu gosto sempre de perguntar se ele está disponível, porque se você liga para a pessoa está ocupada, ela não vai te dar atenção. Um detalhe muito importante no momento da prospecção é agendar a ligação. Eu sempre gosto de agendar a ligação. Inclusive, é até uma estratégia para você ligar para a pessoa sem ser chata. Por quê? A partir do momento que você liga para a pessoa, agenda um contato, houve um pequeno acordo entre as duas partes. Houve um pequeno acordo entre você, consultor, e a pessoa que te passou o contato. Então, quando você entrar em contato, você vai recapitular. Às vezes, a vida da pessoa é muito agitada, é importante você se identificar. Não fala só a PVS, nem todo mundo sabe o que é a PVS. Toda vez que você se identificar, você fala: meu nome é Raimundo, falo da PVS, proteção veicular. Sempre complementar, falo da PVS, proteção veicular. A gente sabe o que é a PVS, a gente fala PVS todos os dias, mas às vezes aquela pessoa nunca ouviu falar em a PVS, certo? Olá, meu nome é Raimundo, falo da PVS Proteção Veicular, tudo bem? Estou falando com o João. João, hoje pela manhã houve uma ação realizada pelo nosso time e você passou o seu contato para a nossa equipe fazer a apresentação das nossas coberturas. João, você está podendo falar agora? João, combinamos de eu entrar em contato contigo agora. Você está disponível? Certo? Então, eu prospectei, agora eu vou qualificar. João, eu vou precisar de algumas informações para o sistema gerar uma proposta personalizada conforme o seu perfil. Eu não vou fazendo logo uma enxurrada de perguntas para ele, certo? Eu explico que eu vou precisar de algumas informações para personalizar as coberturas. Eu não vou logo fazendo perguntas, não, certo? João, esse veículo é utilizado para aplicativos de mobilidade urbana, como Uber, por exemplo, porque essa informação é essencial durante o processo de cotação. Vocês concordam comigo que a PVS tem um grande diferencial quando se trata de motorista de aplicativo? Vocês concordam comigo que Uber, motorista de Uber, tem uma probabilidade 10 vezes maior em ter o veículo roubado, em se envolver numa colisão, em resultar numa perda total, porque o motorista de aplicativo, ele utiliza o veículo muito mais do que aquela pessoa que vai para o trabalho às 8 horas, o carro fica parado o dia todo, às 18 horas ele pega o carro para retornar para o lar dele. Então, o motorista de aplicativo, ele corre muito mais risco de se envolver em eventos. Por esse motivo que a seguradora não tem muito interesse em veículos de aplicativo, porque a seguradora entende que o risco de sinistro, roubo, furto, colisão é muito mais elevado, certo? Então, antes de eu apresentar minha proposta, benefícios, custo-benefício para o João, se João passa essa informação que para mim vale ouro, que o veículo é utilizado para aplicativo, no momento que eu for apresentar a cobertura da PVS, eu vou personalizar, eu vou usar o diferencial da PVS para facilitar o fechamento, entendeu? Uma outra pergunta que para mim é ouro. Se vocês simular uma cotação, vocês vão ver que minha equipe comercial segue esse passo a passo direitinho, do início até o final. Uma outra pergunta que para mim é ouro. João, atualmente o seu carro está com algum seguro ou proteção veicular? Se João fala que não, e o interessante é que às vezes você faz uma pergunta só e o cara fala pelos cotovelos, o cara te dá tanta informação. Teve um dia que o prospect falou: Raimundo, na verdade eu estou evitando de viajar porque meu carro não tem nenhum seguro e eu fico preocupado em o carro quebrar no meio do caminho ou ficar na mão.
Então você faz uma pergunta ao cara, o cara fala pelos cotovelos, o cara te passa tantas informações, e no momento de você apresentar os benefícios, você utiliza todas aquelas informações que ele passou para você, você utiliza tudo a seu favor, e o fechamento se torna mais fácil. Por isso, a importância da qualificação. E através da qualificação, você consegue uma outra situação que é ouro, que se chama rapport, conexão, relacionamento. Infelizmente, tem gente que não gosta de falar. Se você não perguntar, é pior ainda. Então, a melhor forma de você, consultor, obter informações é, de fato, perguntando, questionando. Para você não ser muito abusivo, você se baseia em uma média de 5 perguntas. Então, perceba que eu perguntei se João utiliza o veículo para Uber. Eu perguntei a João se atualmente o veículo já está com seguro ou proteção veicular. A terceira pergunta que eu faço para o João é se ele viaja com certa frequência ou se ele transita mais em Salvador. Se ele fala em Salvador, a primeira pergunta foi qual cidade ele reside. A segunda pergunta é se ele roda Uber. A terceira pergunta foi se a terceira pergunta foi Terceira pergunta se é se ele. atualmente já tem seguro ou proteção veicular. Isso. A quarta pergunta que eu faço para o João é se ele viaja com certa frequência. Aí, para personalizar, eu já uso a cidade que ele respondeu na primeira pergunta. Vamos imaginar que ele respondeu Salvador. João, você transita mais aqui em Salvador ou você viaja com certa frequência? Observe que eu estou fazendo essas perguntas para o João e ele está entendendo que eu vou personalizar a proposta para ele, certo? Se João responde que transita mais em Salvador, quando vocês começarem a fazer isso, vocês vão perceber que mais de 90% dos prospectos vão informar que não viaja com certa frequência, que transita mais na cidade local. Pode fazer esse teste, que vocês vão perceber isso, certo? Se João fala que transita mais aqui em Salvador e região metropolitana, no momento que eu apresentar a assistência 24 horas, observe como é que eu vou personalizar. João, já que você transita mais aqui em Salvador e região metropolitana, foi gerada uma proposta com limite de quilometragem para reboque de 200 km, um limite que vai atender muito bem a sua necessidade. Vocês concordam comigo que eu personalizei no momento de apresentar a assistência 24 horas, sim ou não? Eu só consegui personalizar porque eu perguntei, porque eu obtive essa informação perguntando. A quinta pergunta que eu faço: João, você já conhecia a PVS? Por que eu faço essa pergunta? Quando o João fala que o amigo, o familiar que passou em algum local e viu a PVS, vocês concordam comigo que o fechamento fica mais fácil? Vocês concordam comigo que no momento que eu apresentar os benefícios, diante de várias informações do João, o fechamento vai ficar mais fácil, sim ou não? Então, reforçando o que o André falou, o nosso perfil de negócio é consultivo. Existem duas modalidades de vendas. Existe a venda transacional e existe a venda consultiva, investigativa. Raimundo, o que é a venda transacional? Observe que você precisa comprar uma bucha, uma esponja de lavar prato, certo? Você não está preocupado com marca, você não está preocupado com qualidade, com durabilidade. Você chega no mercado, pega a primeira esponja de lavar prato que você vê em sua frente, vai no caixa, efetua o pagamento.
O que foi que houve nessa situação? Houve uma troca de produto por dinheiro. Isso se chama venda transacional. Quando eu falo de venda consultiva, eu estou falando que é a modalidade que você precisa obter algumas informações antes de você apresentar uma proposta. Então, vocês precisam enxergar a PVS como um negócio consultivo, investigativo. Sabe por quê? Porque se a pessoa pede a cotação a você, você vai lá no aplicativo, você não está nem aí. Se João roda Uber, se João não viaja, se João já tem seguro ou proteção veicular, se João já conhecia a PVS, você não... qual cidade João mora, você não está nem aí para essas informações. Aí você vai lá no aplicativo, gera uma proposta, não cria nenhuma conexão com o João e você envia essa proposta para o WhatsApp de João. Você sabe o que é que vai acontecer? Qual vai ser a consequência disso? João vai abrir a proposta no WhatsApp, vai rolar a conversa, vai direto no preço. Mas antes de você mostrar preço, muito mais importante do que mostrar preço, é você mostrar os valores da PVS, a importância da PVS, valores no sentido de importância, estrutura física, número de associados ativos, pagamento de indenização integral, não parcela o valor da indenização. Então, a PVS tem muitos valores que as concorrentes com preço mais baixo não têm. Então, se você consultor, consultora... Raimundo, se tu me Oi, permitir, e tem um detalhe, porque quando tu não pega essa informação, digamos que o cara ele viaja muito para uma cidade que é a 300 quilômetros daqui de São Luís, e tu bota lá o guincho básico para ele, e ele pega uma viagem e precisa do guincho de lá para cá, a PVS vai cobrar excedente ou ele só vai ter 200. Isso vai gerar uma insatisfação. E por causa de uma informação que tu poderia ter mostrado para ele, onde ele pagaria R$ 10 a mais na mensalidade, ele estaria coberto tranquilamente de lá para cá. perfeito, perfeito, Arivaldo, perfeito. Aí eu volto para a questão da mentalidade de crescimento, certo? Mentalidade de crescimento. O que é que eu percebi também com através desse trabalho que eu faço com o time? Eu percebi que muitas pessoas têm uma dificuldade de se imaginar como vai estar a própria vida a médio e longo prazo. Você já percebeu isso, Erivaldo? Você faz uma pergunta para vários consultores. João, como você imagina que sua vida vai estar daqui a 5 anos? E a maioria tem dificuldade de se imaginar como a vida vai estar daqui a 5 anos. Com certeza. Muitos, porque não tem planejamento, não consegue. Às vezes a pessoa não planeja nem o próprio mês, tipo assim, esse mês eu quero bater uma meta tal, ganhar tanto. Ele não consegue planejar nem o próprio mês, quem diria então 1 ano ou 5 anos. E quando você, consultor, consultora, não consegue fazer um planejamento a médio e a longo prazo, vocês só vão conseguir enxergar adesão. Vocês não vão conseguir enxergar a diferença que o plano de carreira, que a recorrência vai fazer na vida de vocês. É justamente isso que ocorre quando o consultor não tem um planejamento a médio e a longo prazo. Os consultores da minha equipe já sabem. Quando eu vejo um consultor, a primeira pergunta que eu faço é: e aí, João, beleza? Tá com quantos contratos? Quando eu vejo o consultor pensando, hoje é dia 22, eu encontro o consultor e o consultor não sabe, não tem a resposta da ponta da língua de quantos contratos ele tem. Eu já vi que ele não está focado no recorrente, ele está focado na adesão. Se ele está focado na adesão, ele não tem um planejamento a médio e a longo prazo. Se ele não está focado, se ele não está focado na recorrência, se ele não está focado na meta,
A perspectiva de mudança de vida dele está baixíssima. Quando eu era consultor, faltando 3 dias para acabar o mês, se eu não tivesse batido a minha meta, eu não conseguia nem dormir. Agora imagine a essas alturas do campeonato, 22 de novembro, faltando 8 dias para acabar o mês. O consultor não sabe nem quantos associados ativos, quantos contratos ele tem. Ele não está focado em bater meta, ele não está focado em recorrência, ele não está focado em alcançar o degrau de regional na PVS, ele está vivendo do imediatismo, ele está vivendo do curto prazo, que é a adesão. O que vai mudar a vida de vocês, transformar a vida de vocês, o que vai fazer vocês mudar de vida, não é a adesão, é a recorrência. Sabe por que é que eu falo isso? Porque quando eu comecei proteção veicular 10 anos atrás, não tinha nenhuma associação que me oferecia 100% de adesão em planos de carreira. Eu só tinha 50% de adesão. Eu não comecei na PVS. Antes de passar pela PVS, eu passei por 8 associações. Uma associação que só trabalhava com carro, outra associação que só trabalhava com moto, outra associação que só trabalhava com caminhão. Aí eu acabava trabalhando com mais de uma associação ao mesmo tempo. Até que eu conheci a PVS em 2015, que aceitava moto, carro e caminhão, e foi me apresentado um plano de carreira onde eu começaria ganhando 5%, batendo meta. É importante salientar que, naquele momento, a meta para consultor era 15 contratos por mês. Hoje está uma maravilha, hoje está mamão com açúcar, menos que a metade, apenas 7 contratinhos por mês o consultor recebe a recorrência. Mas até 2021, até dezembro de 2021, a meta era 15. Então, muito importante o consultor se preocupar com bater a meta. Essa meta de 7, o consultor tem que bater até o dia 15 do mês. 7 é muito pouco, são menos de 2 contratos por semana. Então, voltando aqui à pergunta do Erivaldo, Raimundo, se você fosse consultor, se eu não tivesse capital para investir no marketing digital, com certeza absoluta, eu ia iniciar com panfleto, ia botar uma meta de 10 cotações por dia, ia trabalhar de sábado, domingo e feriado, porque meu início na PVS foi assim, trabalhava sábado, domingo e feriado, certo? Não tinha tempo ruim. Qual é o momento em que o avião faz mais força na decolagem? Então, na fase de consultor, vocês estão na fase de decolagem. É o momento que vocês precisam desprender mais energia. Até aí, alguma pergunta? Alguém quer aproveitar essa oportunidade de fazer uma pergunta, gente? Tira a dúvida do dia a dia de vocês. Um outro inimigo do consultor se chama rotina. Raimundo, Rotina. Pelo fato de o consultor ser um empreendedor, ele Raimundo, tem Só organizar aqui, dificuldade ó. em ter Só uma organizar. rotina. Pessoal, quem quiser fazer uma perguntinha, tem ali um botãozinho, reações. Aí tu clica assim a mãozinha para ficar em pé, levantar a mão. Aí ela fica assim, ó. Igual tá o meu aqui, aí vocês vão falando. O Leonardo quer fazer uma pergunta, Raimundo. Desculpa te interromper. Eu Pode acho que falar, você Leonardo. também. Raimundo, no café da manhã você fez um. Não é nenhuma pergunta, é só uma colocação. Você falou algo interessante que é para não modelar o Raimundo de hoje, modelar esse Raimundo que você está falando, né? Normalmente o ser humano ele é movido pelo que ele vê. Todo mundo vê o Raimundo de hoje, mas não vê o preço que você pagou, né? E nem todo mundo chega lá porque não quer pagar esse preço. É algo que ficou marcado no Café com Conhecimento, né? Ficou marcado e eu me coloco nesse lugar. Muitas vezes a gente olha para o resultado do Raimundo, do Erivas, do Badaró, mas não quer pagar o preço que vocês pagaram lá no início, né? Perfeito, Leonardo. Ótima colocação.
Eu fiz esse comentário no Café Conhecimento, nada que eu falo é à toa. Chegou na minha equipe um consultor, ele viu minha estrutura e ele botou na cabeça que ele tinha que alugar uma sala para ele ter resultado na PVS. O cara não tinha fechado um contrato. Ele botou na cabeça que ele tinha que botar uma menina para captar leads. Ele botou na cabeça que ele tinha que botar uma pessoa no escritório para fazer as ligações. Eu perguntei, velho, você vai fazer o quê? Moral da história. O cara deve ter aí mais ou menos 6 meses que conheceu a PVS, não tem nem 15 contratos ativos, nem, não tem 15 placas ativas. Por quê? Porque ele quis modelar o Raimundo de hoje, que tem estrutura, que tem um time interno. Ele quis atropelar o processo. Mas antes de correr, você precisa andar. Raimundo, Oi. eu tenho uma pergunta. Às vezes, tem gente que fala assim, poxa, Erivaldo, dá para me comprar aí essa posição de regional e eu já começar na PVS como regional? E aí tem um detalhe que eu vejo assim. Aí tu me corrige, tu me fala se faz sentido ou não. Eu não consigo ver hoje na PVS, todos os regionais que eu conheço, eles foram excelentes consultores lá atrás. Eu não consigo ver um cara que foi um consultor ruim se tornar um bom regional. Faz sentido isso para ti? Porque assim, às vezes a galera tem aí já vem naquilo que tu falou lá no início, postura e comportamento. Cara, se o cara não começa bem, ele não vai terminar esse negócio bem. Ele vai ficar no mesmo lugar a vida toda comendo poeira ali com um resultadozinho pequeno, medíocre. Faz sentido isso? Pela estrutura que tu já tem, os 16 regionais que tu tem, pelos que estão vindo por aí. Fala um pouquinho desse comportamento deles. Erivaldo, faz todo sentido, justamente porque o nosso dia a dia é um aprendizado, a gente aprende muito. Antes de eu ter um time administrativo, eu que abria evento, eu que acompanhava o evento, eu que fazia o trabalho de cobrança. Como consultor, teve muitos associados que eu fui até a residência dele, pegar a documentação necessária e eu mesmo abri o evento. Então, eu aprendi muito com isso, aprendi muito com esses processos. Para vocês terem uma ideia, quando eu conheci a PVS, não tinha nenhum escritório aqui em Salvador. O escritório do Badaró era no interior, a mais ou menos 300 km daqui de Salvador. E isso, para mim, nunca foi um problema. Nunca foi o problema, porque o problema está na nossa mente. Se a gente não enxerga aquele obstáculo como um problema, quando vem a objeção, a gente contorna. Agora, se a gente enxerga o obstáculo como um problema, esse problema afeta a nossa produtividade, entendeu? Então faz todo sentido o que você falou. É de fato um processo, é o passo a passo. Se existisse a possibilidade de a pessoa entrar na PVS já como regional, eu acho que seria muito difícil esse regional prosperar, porque ele não sabe, ele não entender como é o dia a dia do consultor, quais são as dificuldades do consultor. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, eu vivi, eu vivenciei. Eu trabalhei de domingo a domingo. Existe um feirão do automóvel aqui em Salvador. Todo domingo eu estava lá, tomando sol na cabeça. Chegava lá no feirão, 7 horas. O feirão inicia às 8, mas às 7 horas já tem uma movimentação de pessoas. Então eu chegava às 7 horas para pegar essa movimentação dia de domingo. Então, eu não sou o Raimundo que ganhou um cargo de gerente master e estou mandando vocês trabalhar de domingo a domingo na fase inicial como consultor. Eu sou o Raimundo que passei por esse processo, tive resultado por esse processo, bati minhas metas através desse processo. E repetindo o que eu falei na live, Café Conhecimento, eu desafio qualquer consultor
qualquer consultor a fazer 10 cotações por dia e não fechar no mínimo 10 contratos. Eu desafio qualquer um. Agora precisa ter a supervisão do líder, porque geralmente consultor novo faz a maior bagunça, faz a maior baderna com os contatos, com os leads. Não sabe dar o devido, correto direcionamento. Tem uma ferramenta que a gente utiliza bastante aqui, que é o Zap sem contato. Alguém já está utilizando essa ferramenta? Zap sem contato? É o Zap Turbo? É para poder fazer o primeiro contato sem ter que adicionar? É, Exatamente. eu uso essa ferramenta, só que no Android o nome é Conversa com um Clique. Eu É, estou quem usando utiliza ela. é Zap sem contato mesmo, no Play Store, para Android. Sim. Você fala Android ou iOS? Android. Entendi, Aqui, ó. É isso aqui, ó. entendi. Eu uso o Zap sem contato. O que é que acontece? É isso O que é que aí. acontece? Consultor pega o contato, pega 20 contatos. Aí vai para o telemarketing comigo. Antes de ele puxar a FIP do carro, uma orientação muito importante também. Pegar a placa, no momento da coleta do contato, pegar a placa. Porque quando você ligar para o prospect, você já passa a cotação, já qualifica, já passa a cotação, entendeu? Então, antes de o consultor puxar a FIP, valor de anotar, puxa a FIP. Se não tiver usando a planilha, vai anotar. Puxou a FIP, tem uma tabela impressa bonitinha. Puxou a FIP, anotou o valor de adesão e o respectivo valor de mensalidade. Antes de ele fazer esse trabalho, eu oriento ele ligar, dá só um toque no celular, testa se o telefone está funcionando. Se o telefone não estiver funcionando, se der caixa, para não perder tempo de adicionar o contato, atualizar no WhatsApp, vai logo no Zap sem contato, porque tudo que a gente precisa é se organizar para ganhar tempo. A maior finalidade da organização é ganho de tempo, ganho de produtividade, certo? Então, ao invés de puxar a FIP, olhar o valor de mensalidade, testa logo se o contato está funcionando. Se o contato não funciona por telefone, não funciona por WhatsApp, já descarta aquele contato, já passa para o próximo. É assim que a gente ganha produtividade, certo? Dúvidas? E aí, você fazer uma colocação aqui. E Macedo, novamente aqui, tu falou uma coisa importante, que eu sempre falo pro pessoal, né? É a questão de rotina. Por quê? Porque tudo que a gente faz na PBS, ela tá voltada na rotina, né? Para eu fazer a captação, é uma estratégia, é uma rotina. Aí eu tenho que ter uma rotina de tratar aqueles contatos. E uma parte importante que tu falou aí, que eu estava tratando como equipe. Porque, um exemplo, eu tenho ótimos consultores que são bons captadores. Só que aí acontece, eu chegava, eu observava, poxa, esse cara tá pegando muito contato, só que ele não tá fechando venda, né? Porque hoje eu costumo dizer que é fácil a gente identificar o consultor que está vendendo e o que não está vendendo, né? O que está fazendo o processo correto, ele está gerando venda. O que não está, é fácil identificar. E aí eu falei assim, não, vou fazer um alinhamento com esse consultor, eu quero saber aonde que está tendo esse pecado, né? Esse erro. E aí eu fui entender justamente isso. Ele estava perdendo tempo, né? Falou de produtividade. Ele estava, tipo, já preparando todas as cotações para ir entrar em contato com aqueles que ele pegou. Tipo, se ele pegou 20, aí ele perdia tempo fazendo 20 cotações. Aí o que eu falei para ele? Cara, como a gente já usa o WhatsApp rápido, né? Que a gente manda a mensagem sem ter que anotar o contato. Eu falei assim, faz a primeira abordagem, a entrada com ele, e aí te apresenta, como você disse ainda há pouco, te identifica que você foi o rapaz que pegou contato com ele, e aí você dá prosseguimento, que é o que eu costumo dizer, né? Se eu posso mandar a cotação, aí quando ele me autoriza, aí eu vou fazer a cotação, entrego e trabalho todo o script. Então, isso que tu falou é uma parte muito importante, questão de rotina, a questão de produtividade. Então, quanto mais eu for sucinto, direto, mais produtivo eu vou ser, né?
Perfeito, André. Eu tenho um case de sucesso. Na verdade, eu tenho 5 cases de sucesso seguindo esse parâmetro de rotina. O que é que acontece? Tem 5, não, 4. Tem 4 hoje regionais, né? Mas até então, naquele momento, consultores líderes. Pasmem que os caras estavam há 4 anos na PVS como consultor. Os 4 há 4 anos como consultores. Eu peguei uma estrutura maior para ser o meu novo escritório e eu fiquei pensando, poxa, se eu fechar o escritório anterior, é certo a concorrência abrir o escritório, o que é que eu faço? Eu pensei, fiquei pensando, e aí eu fiz um teste piloto. Chamei esses 4 consultores, que já tinham 4 anos como consultores, e chamei eles para um desafio, para eu fazer um plano de ação com eles, eu acompanhar eles todos os dias, e todos os dias ele fazer ações, cumprir todas as tarefas que estavam no plano de ação e ir para o escritório todos os dias. O que foi que aconteceu no 5º ano? Todos abriram a regional. Porque quando eu fiz o plano de ação com eles, todos passaram a cumprir um plano de ação, todos passaram a ter uma rotina. Então, esses 4 consultores abriram o escritório em janeiro desse ano. A rotina é fundamental para o consultor ter resultado de excelência aqui na PVS, porque o consultor acaba se sabotando com essa questão de empreender. Tem muita gente que não sabe lidar muito bem com o quesito empreendedorismo. Você, como empreendedor, você tem uma liberdade de tempo. Você é que faz a sua programação diária das suas atividades. E é aí que vem a armadilha. Pelo fato de você não ter uma pessoa para te cobrar o cumprimento de horário, pelo fato de você ser o seu próprio chefe, você acaba se sabotando, você acaba procrastinando. Mas, Raimundo, o que é procrastinar? Se você sabe o que fazer para gerar o resultado, eu tenho certeza que todos vocês sabem o que fazer para gerar resultado. Se você tem o mínimo de recurso para fazer aquela ação, e aí eu posso citar o exemplo de pegar contato, fazer cotação. Porque a preocupação do consultor todos os dias precisa ser fazer cotação. No meu plano de ação, o meu foco é fazer cotação. Eu nem falo muito em fechamento, nem falo muito em adesão. É claro que eu boto a meta de adesão, mas eu não foco em adesão, eu não foco em fechamento. Eu foco no processo. Eu foco em cotações. Por que, Raimundo? Porque adesão, fechamento, nada mais é do que consequência, resultado. O consultor não tem que focar em adesão, o consultor tem que focar em cotação, porque se ele gere, se ele administra da forma correta, se ele faz, no mínimo, 10 cotações todos os dias, o resultado vai vir, vai começar a acumular o número de previstos todos os dias. Imagine Leonardo, tem 10 pessoas previstas que deram algum sinal de fechamento para amanhã. Será que nenhuma dessas 10 pessoas vão fechar? Tudo bem, na pior das hipóteses, nenhuma fechou, mas você deu trabalho, você intensificou o seu trabalho, você deu continuidade ao seu trabalho, e para sexta-feira o número de previstos aumentou para 15. Será que nenhum desses 15 vai fechar? Se passou o dia todo, 15 pessoas te deram previsão para fechar sexta-feira e não fechou, você vai dar continuidade ao seu trabalho e no sábado vai ter 20. Vai chegar um momento que o fechamento vai ser inevitável, porque você está levando o seu trabalho a sério.
você está conseguindo se organizar, gerenciar esses contatos. Você está pegando novos contatos, mas você não está se perdendo. A esse momento, a essas alturas, você já tem uma ferramenta de automação, que é o Zap Turbo. Ontem eu escutei de um consultor que nos 6 últimos meses fez 1 ou 2 trucks. Teve mês que fechou 3 trucks, teve mês que fechou um truck, dois trucks, mas nos últimos 6 meses, pelo menos um truck ele fechou. E aí, ontem, dia 21, eu estou olhando o relatório, eu olho meus relatórios aqui todos os dias de produtividade. Eu dou uma ligada para ele, e aí, Vitor, beleza, beleza. Como é que você tá? Como é que tá os trabalhos? Hoje é dia 21 e eu notei aqui que você não fechou ainda nenhum truck. E ele falou, Macedo, eu não fechei um truck esse mês porque eu resolvi, ele está com mais ou menos 90 associados ativos. Ele falou, eu não fechei um truck esse mês porque eu resolvi focar em equipe. Alguém me responde onde é que está o erro aí? Ele parou de fazer o trabalho de prospectar truck porque ele tomou a decisão de prospectar pessoas para focar em equipe. Quem é que aponta onde é que está o erro aí do João? E aí, pessoal? E parou de fazer o trabalho dele para fazer um outro trabalho. Então, essa consequência foi que ele não teve nenhum fechamento. Se ele continuasse fazendo o trabalho e focando em equipe, com certeza ele teria fechado algum. Perfeito, Fabrício. Eu enxergo a PVS como 3 direções. A primeira direção é a PVS Brasil, carros e motos. A segunda direção é a PVS Truck, vans e caminhões. A terceira direção é equipe. Graças a Deus eu tenho bons resultados nas 3 direções, certo? Se o João já tem um histórico de, nos 6 últimos meses, fechar 1, 2 ou 3 caminhões, e ele não tem nenhum consultor na equipe dele, ele, em hipótese alguma, ele tem que parar o trabalho na PVS Brasil e na PVS Truck. Ele tem que adicionar uma outra atividade. Ele não tem que parar o que ele está fazendo e está gerando resultado. Ele tem que fazer um planejamento. Toda vez que você tem uma meta, você precisa fazer um planejamento. Você precisa de definições. Precisa ter um tempo para acontecer para ser meta. Se não tiver um tempo para acontecer e não tiver definições, não é meta, é objetivo, certo? Essa é a diferença entre meta e objetivo. A meta precisa ter clareza e tempo para acontecer, certo? Então, se ele tem uma meta ou um objetivo de ter uma equipe, ele precisa se planejar, ele vai botar no papel o que ele faz dia de segunda-feira pela manhã, à tarde, à noite. O que é que ele faz de segunda a sexta? O que é que ele faz dia de sábado, dia de domingo? E ele vai ver o que é que ele vai ajustar para ele incluir uma outra atividade de prospecção e acompanhamento de consultor. Ele não tem que deixar de fazer o que estava gerando resultado para fazer uma outra atividade, entende? Então, essa foi a falha do João. Ao invés de ele se planejar para incluir uma outra atividade, ele simplesmente deixou de fazer o trabalho na truck preocupado com a equipe. E o consultor que se organiza e se planeja, ele consegue lograr êxito nas 3 direções, a PVS Brasil, a PVS Truck e a PVS Times. Dúvidas? Ou seja, dá para fazer um trabalho bacana na Brasil e na Truck. Através de planejamento. Sem se planejar,
dificilmente o consultor vai conseguir resultado de excelência. Tem ferramentas tão simples, sem custo. Eu utilizo a agenda do Google. Tem a opção de tarefas. À noite, antes de dormir, eu faço meu planejamento do dia seguinte. Quando o Todo, Badaró me perguntou sobre a minha disponibilidade para fazer a live hoje, imediato eu já botei na agenda. Pode falar, Arivaldo. não, e todo mundo tem acesso a essa ferramenta no seu celular, cara, que é a agenda do Google. Todos os celulares têm isso. Perfeito. A agenda do Google. Eu fico vendo, cara, por exemplo, aqui, como eu conheço um pouco a galera, eu sei que muitos de vocês, pessoal, têm um potencial de estar fazendo um volume absurdo, mas às vezes está fazendo um resultado muito abaixo porque não tem organização. Começa o dia, não tem uma direção, é como o Raimundo está falando aqui, ó. Tipo, meta. Cara, quantos consultores aqui eu vejo que realmente está correndo, focado, com a visão de ter uma meta? Hoje eu fiz uma reunião com uma consultora nova que eu estou trazendo, e a primeira coisa que eu fiz com ela, eu fiz uma projeção. Eu sentei com ela, fiz uma projeção de um trabalho que ela precisa. Eu perguntei quanto que ela queria ganhar. E ela me deu um valor. Eu falei, tu está disposta a fazer um trabalho? Ó, eu vou fazer um plano de ação com ela. Rapidamente eu fiz um plano de ação e mostrei uma simulação que se ela se comprometer em atingir aquela meta por 6 meses, eu mostrei, se ela for sozinha, ela consegue chegar em 6 meses, vendendo 10 placas mês, fazendo 3 mil de adesão. Ela chega em 6 meses a um resultado de recorrente de 1.300, R$ 1.200. Só que se ela pegar, além de fazer o trabalho de venda, isso só focando no Brasil, até nem falando de truck, e se ela pegar e adicionar mais 3 pessoas na equipe e ensinar cada uma a fazer pelo menos 5 placas, ela chega num resultado em 6 meses de quase R$ 3.000. Olha a diferença. E caminhando para regional home. Em 6 meses ela pode caminhar para regional home, só tendo 3 pessoas no grupo e ela fazendo um trabalho focado. Então, olha a alavancagem que a pessoa pode ter quando ela tem um planejamento. Agora, qual o erro da maioria? Contar com a sorte, meu amigo. Só que sorte, uma coisa que eu aprendi aqui, tá bem aqui, ó. O Raimundo é prova viva disso. Não existe sorte nesse negócio. Sorte é preparação de encontro com a oportunidade. Eu estou preparado, a oportunidade apareceu, eu agarrei. Tem pessoas que eu ouço dentro da nossa equipe que vive contando historinha e justificando a inércia. Essa justificativa, gente, ela não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. O ponto é se organizar e realmente acelerar, como o Raimundo está falando, cara. Tem uma meta. Por exemplo, ele tem a meta. 2028 ele quer ter 100 regionais, pô. Isso está desenhado na cabeça dele. Fabrício? Perfeito, perfeito, Arivaldo. Eu gosto muito de comparar a trajetória do consultor a PVS com a trajetória do concurseiro, porque eu já fui concurseiro, certo? Alguém aqui é concurseiro, já foi concurseiro? Alguém aqui já se dedicou a prestar concurso público? Ninguém? Então, o que é que acontece? Quando eu tomei a decisão em ingressar nas fileiras da Polícia Militar daqui da Bahia, naquele momento eu era auxiliar de serviços gerais. Você pediu exoneração, Raimundo? Eu não pedi exoneração, eu não tenho certeza, mas eu acredito que o único estado a nível Brasil que tem a possibilidade de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço é aqui na Bahia. Como é que funciona? Eu tinha 14 anos de serviço. Agora, em dezembro, eu completo 14 anos de serviço. E para se aposentar, são 35 anos de serviço. O que foi que eu pedi? A aposentadoria proporcional a 14 anos de serviço. Ou seja, eu fui para a reserva remunerada com 40% do meu salário. Eu continuo sendo policial, continuo gozando de alguns benefícios de ser funcionário público, mas com 40% do salário.
Então, Obrigado. então naquele momento que eu tomei a decisão em ser policial militar, eu estava como auxiliar de serviços gerais. Limpava chão, passava o expanador dos produtos, era uma loja de informática. E quando eu conheci os benefícios em ser funcionário público, a questão da estabilidade, a questão de uma faixa salarial acima de 3 salários, a facilidade em financiar imóvel, a facilidade em financiar carro. Eu estudei, eu me dediquei tanto para passar naquele concurso. Foi como se minha vida dependesse daquilo. Tipo assim, se eu não passasse naquele concurso, eu me dediquei tanto, de domingo a domingo, trancado no quarto. Eu fiquei em meio a mais de 100 mil inscritos, eu fiquei nas primeiras colocações de tanta dedicação. Mas eu enxerguei que era uma situação que ia mudar completamente a minha vida, entendeu? Da mesma forma que foi me apresentada a PVS, eu me dediquei tanto, porque eu sabia que ia mudar consideravelmente a minha vida. Para você ter uma ideia, eu estava morando no mesmo condomínio do comandante-geral da Polícia Militar da Bahia. A diferença é que, através da PVS, hoje eu moro no condomínio melhor. Ele continuou lá. E hoje eu moro no condomínio melhor através da PVS. Hoje eu pego elevador com um deputado federal, com juiz, com doutores. A diferença é que o juiz, o doutor, o médico, ele teve que estudar muito para chegar nessa condição financeira. E eu cheguei através de todo esforço e dedicação aqui na PVS. É isso que os consultores não enxergam. Entendeu, Arivaldo? Infelizmente, quando eu vejo o consultor que não está se dedicando plenamente, que não está agarrando essa oportunidade com todas as forças do universo, eu tenho certeza que o consultor ainda não enxergou a vida que ele pode alcançar, o padrão, a qualidade de vida que ele pode alcançar através da PVS. Eu tenho plena convicção disso. Hoje, o meu faturamento aqui na PVS é acima de R$ 150 mil por mês, juntando recorrência mais adesão. Hoje eu estou plantando muito forte equipe, estou muito focado na formação de novos regionais. Tenho uma meta muito ousada e agressiva de alcançar 100 regionais até dezembro de 2028. Parece até mentira, mas quando eu alcançar essa meta, só de residual, eu sei que muitos aqui não sabem a diferença entre recorrente e residual. Às vezes demora um pouco para o consultor entender essa diferença entre recorrente e residual. Mas quando eu alcançar a meta de 100 regionais, eu vou faturar acima de R$ 300 mil só de residual. Por que, Raimundo? Porque o meu ticket médio de residual é acima de 3 mil por regional. Então, se você multiplicar 3 mil vezes 100, 300 mil de residual. A diferença de recorrência para residual é que na recorrência eu tenho uma responsabilidade em administrar minha carteira. Para os meus associados diretos da minha base, eu preciso oferecer uma estrutura física, eu preciso dispor de colaboradores para atender esses associados. Quando eu falo dos regionais ligados a mim, cada regional tem responsabilidade com a sua própria carteira. Então, eu não tenho responsabilidade absolutamente nenhuma com carteira desses regionais. Por isso que o ganho é chamado de residual. Essa é a diferença entre recorrente e residual. Aí, Erivaldo, na reunião lá no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de almoçar com o Kleber e com o Elton. E eu falei um negócio que eles ficaram bastante impactados. Eu falei o seguinte: já que a gente não tem uma responsabilidade com o residual, a gente não tinha que aplicar o residual na nossa operação. O residual é para investir. Aí eu já falei de outra situação sobre a mentalidade que o regional precisa ter sobre finanças, sobre organização financeira.
Top. Faz sentido. Dúvidas? Porque aí o cara vive. Cara, pessoal, vocês estão tendo noção aqui, cara? Vocês estão ouvindo o cara aí que hoje, gente, o cara começou há 9 anos, ele tá falando um resultado desse, ele tá dando o caminho das pedras. Ele foi de uma forma tão cirúrgica aqui, no beabá, é como se estivesse pegando a mão de vocês. Ele falou da parte de abordagem, da parte de campo, como tu tem que abordar, como tu tem que tratar os contatos, a forma de se comportar com a questão de metas. Então, eu acho assim, Raimundão, eu não vou, já são 8h05, eu não vou abusar aqui, eu não vou esticar mais tempo, mas assim, eu faço uma reflexão, cara. Eu queria que você que está aqui me ouvindo fizesse a seguinte reflexão. Fazer um dever de casa até. Fazer um dever de casa. Qual o dever de casa? Oi. Qual o dever de casa? Faz a tua meta. Desenvolve hoje. Coloca no papel hoje e me apresenta. Quem está ligado direto comigo aqui, me apresenta. Não espere eu te pedir, não. Me apresenta, Erivaldo. Ó, eu quero realizar isso aqui. Vamos trabalhar junto? Eu acredito que, que, que se você... O primeiro passo para tu realizar algo, você tem que ter um objetivo. Você tem que ser definido. Cara, tá, ó, por exemplo, falta coisa simples. Mês de novembro está acabando. Qual vai ser a tua meta desse mês? O que você vai atingir esse mês? O que você quer fazer em dezembro? Ah, Erivaldo, mas eu ainda não fiz quase nada do que eu gostaria esse mês. E daí, cara? O mês não acabou, hoje é dia 22. Tem 9 dias. Em 9 dias dá para tu fazer algo que talvez tu nunca fez na tua jornada na PVS. Basta tu ter o quê? Uma atitude. E começar a fazer uma organização, um planejamento. E entenda, 2024 já começou. 2024 já começou. Quem acha, quando chega 2024 eu vou começar a correr? Não, cara, quem quer ser regional já tem que estar acelerando a equipe, tracionando o processo agora. Quem quer ser executivo já tem que estar correndo agora para poder chegar lá e ter a meta do ano que vem. Eu me lembro aquele troféu lá, Raimundo, da premiação do ano passado. Eu planejei aquele troféu, aquela premiação, um ano antes. É igual a desse ano. Eu tenho na minha cabeça uma coisa um alvo que eu posso atingir esse ano. E eu já preciso me preparar, porque assim, ó, eu estou formando, já vou soltar um executivo agora. Então eu preciso formar o quê? Novos regionais, né, assim, Raimundão, para a gente continuar batendo meta. E senão a gente fica só no residual, né? Esquece de trabalhar o recorrente. Tem alguns regionais antigos na PVS que só tem os residuais, porque formou a base e tá tranquilo. Mas o que eu acho impressionante no Raimundo, galera, e que isso me atrai muito nesse processo, eu me identifico muito contigo, Raimundo. Quando eu olho para você, você falando, você visualizando, eu me identifico muito com essa forma de pensar, porque é assim que eu também gosto de pensar, é assim que eu penso. Tem que pensar grande. Às vezes o cara chega no resultado. Você vê ele falando aqui pra gente, tá ganhando mais de 150 mil por mês. Quantas pessoas vocês conhecem que ganham esse valor? Mas o cara tá ganhando hoje 150, mas já tá com a cabeça em 300, pô. A atitude dele de agora é uma atitude já de 300 mil. E é isso que vai fazer ele chegar lá na frente. Então, assim, Raimundão, 8h07, dá uma mensagem final para a galera, porque já passou uma visão assim absurda, cara, absurda. Eu tenho muita gratidão por tudo. Dá uma mensagem final para a gente poder estar encerrando. Você ainda está no escritório, muitos aqui estão em casa, ele ainda está no escritório. Beleza? A Marília pediu para falar um pouquinho sobre abordagem. Melhor do que falar sobre a minha abordagem, Marília, em uma das lives, que foi com o nosso diretor nacional, Marcelo Scatini, ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele falou o seguinte: pessoal, quando vocês forem para o campo fazer prospecção, saiam com a mentalidade de fazer novos amigos. Se você sair todos os dias para prospectar truck com a mentalidade de fazer novos caminhos, toda abordagem que novos amigos, perdão, se você sair todos os dias
para prospectar truck com a mentalidade de fazer novos amigos, toda abordagem que você fizer vai ser assertiva. Porque o resultado dessa mentalidade de fazer novos amigos vai ser a conexão que você vai criar com aquele caminhoneiro. O fechamento, a adesão, vai ser a consequência. Então, se você tiver essa mentalidade, quando for abordar o caminhoneiro, certamente a abordagem vai ser de conexão. Você vai se preocupar muito mais com a conexão do que com o fechamento, do que com a adesão, entende, Marília? Eu não gosto de falar, é um negócio assim monótono você gravar o que falar, acaba perdendo a naturalidade da abordagem. Mas se você tiver a mentalidade de olhar para o caminhoneiro com a mentalidade de fazer novos amigos, isso muda completamente o contexto, certo? Para o consultor que tá no primeiro, para o consultor que está no primeiro, no segundo mês, a marcha de força, esse plano de ação, precisa ser no mínimo 90 dias, no mínimo 3 meses, para você começar a gerar um resultado fora da curva. Eu gosto de praticar atividade física de manhã, eu pratico boxe e aparece muito conteúdo do Mike Tyson no orgânico, no Instagram. E eu vi um vídeo motivacional essa semana. Eu não peguei ainda o nome do lutador, mas fez muito sentido para mim, fez muito sentido com a minha trajetória. O vídeo motivacional falava da história de um cara que conseguiu nocautear Mike Tyson no momento que ele estava no auge, no momento que ele estava nocauteando todo mundo, no momento que os principais lutadores morriam de medo de subir no ringue para lutar contra ele. A história dizia o seguinte, que um lutador, naquele momento também renomado, eu não lembro o nome dele agora, eu vou passar até a usar esse vídeo nos meus treinamentos. O lutador ouviu da mãe dele que, antes de ela morrer, ela ia ver ele nocauteando, derrubando Mike Tyson no ringue. E estava agendada a luta dele com Mike Tyson e 2 dias antes ela faleceu. Ele foi lutar com Mike Tyson. No primeiro minuto, Mike Tyson derrubou ele. E aí tem aquela contagem para o cara levantar e continuar a luta. Quando foi no último segundo, ele conseguiu levantar. E ele foi para o embate e ele conseguiu nocautear Mike Tyson. Quando perguntaram o que foi que fez ele levantar, ele informou que foi o motivo. Ele tinha um motivo muito forte para continuar aquela luta. Ele tinha um motivo muito forte para continuar no ringue. Ele tinha um motivo muito forte para vencer o cara que naquele momento era visto como imbatível. E o grande motivo dele foi a mãe, que tinha falecido 2 dias antes da luta. Muito provavelmente, se ele não tivesse perdido a mãe 2 dias antes da luta, ele não ia vencer o Mike Tyson. Ele só venceu porque ele tinha um motivo muito forte. E esse motivo levou ele a vencer aquela luta. Então, retomando a questão da mentalidade de crescimento. Se você não tiver um planejamento a médio, a longo prazo, se você não conseguir enxergar a sua vida melhor daqui a alguns anos, se você não tiver um motivo muito forte, esse motivo pode ser os seus filhos, pode ser a sua família, pode ser a sua qualidade de vida, porque a gente nasceu para prosperar. Se você não tiver esse motivo, se você não tiver um motivo muito forte, infelizmente, muito difícil você vai conseguir resultado de excelência aqui na PVS, porque isso aqui não é fácil, isso aqui não é brincadeira, isso aqui realmente é difícil. Se fosse fácil,
teria mais consultor no trânsito do que veículo. Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas é possível. Hoje são 347 regionais a nível Brasil. Todas essas pessoas, centenas de casos validados, todas essas pessoas seguiram o mesmo plano de carreira que eu segui, que o Erivaldo seguiu. E essa mesma oportunidade está na mão de cada um de vocês nesse momento. Cabe a vocês agarrar essa oportunidade com todas as forças do universo. Eu acredito que todos nós temos um motivo, todos nós precisamos ter um motivo. Eu sempre oriento os consultores a colar o quadro dos sonhos na porta da geladeira. Se você tem um sonho daquela casa, daquele carro, daquela viagem, perfeito, Erivaldo, perfeito. O líder precisa dar exemplo. Líder precisa dar exemplo. Vocês precisam olhar para esse quadro dos sonhos todos os dias. Tem uma frase de Napoleão Hill que diz o seguinte: tudo que sua mente pode conceber e crer, ela pode alcançar. Tudo que a sua mente pode conceber e crer, ela pode alcançar. Tudo começa na mente. O sucesso ou o fracasso começa na mente. E você vai escolher o que você vai alimentar todos os dias. Se vai ser o sucesso ou se vai ser o fracasso. Eu decidi alimentar o sucesso todos os dias. A decisão agora é de cada um de vocês. Show de bola. Gratidão, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Mais uma vez você compartilhando com a gente. É a segunda vez que você faz uma com a gente, você lembra? Você fez lá atrás, lá no início. Inclusive está gravado no nosso canal. Esse treinamento aqui eu vou salvar aqui, eu vou subir também no canal que nós temos do YouTube. Show. E vamos para cima, cara. Ótimo. Raimundo, te desejo muito mais sucesso, meu amigo. Que Deus te abençoe, que você realmente possa continuar sendo esse farol iluminando para muitas pessoas, abençoando muita gente, conduzindo muita gente. Esse papel de liderança é desafiador, porque assim, uma coisa é você ter vitórias, outra coisa é você ter sucesso. Sucesso é você ter sucessivas vitórias e é o que você vem conseguindo manter. E chegar lá uma vez é fácil, o desafio é se manter. Pegar esse envelope, pegar esse emblema de top 1 do Brasil, é uma responsabilidade muito grande, porque todos os holofotes viram para você. E você tem conduzido isso de uma forma assim fantástica. Então, cara, parabéns, parabéns pelo seu sucesso. Tamo junto aí. Eu espero que o teu sucesso só aumente cada dia mais e mais, viu? Parabéns. Gratidão, Arivaldo. Continua à disposição. Naquele primeiro momento, estava com tomei um medicamento no dia, eu não estava muito bem, mas eu tinha dado minha palavra, eu fiz do jeito que eu estava, eu fiz. Hoje, graças a Deus, eu estou 100%. Eu não pude dar meu melhor naquele dia, mas eu acredito que hoje eu pude entregar mais. Oh, Para- sempre foi show, cara. Parabéns, Raimundo. Você deu um show pra gente, viu? Muito obrigado. Erivaldo Pai, gratidão, meu irmão. Gratidão a todos. Eu espero que tenha virado algumas chaves. Eu já virei chave em evento. Participem de todos os eventos. Participem de todos os treinamentos. Participem de todas as lives. São momentos como esses que faz você, consultor, enxergar o grande potencial que está em sua mão. Show. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Ótima noite para você, ótima noite para todos. Valeu, pessoal. Vamos para cima. Abraço. Vamos fazer a diferença. Tchau, Obrigado. tchau. Valeu.